Tudo jóia? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. Vamos fazer o exercício da semana 1 e 2 do Plano de Estudo Tutorado, uma apostila do segundo ano do ensino médio, volume 1, do Governo do Estado de Minas, atividade 1 do PET dos alunos do segundo ano. Um muro de 2,50 metros de altura produz uma sombra de 75 centímetros, ou 0,75 metros de comprimento. Ao mesmo tempo, um prédio produz uma sombra de 20 metros de comprimento. Calcule a altura do prédio. Aqui nós temos a figura do prédio e do muro. A sombra produzida pelo prédio, que é de 20 metros, e a sombra produzida pelo muro, que é 0,75 metros. Isso acontece devido ao primeiro princípio de propagação da luz, que a luz caminha em linha reta, em meios homogêneos. O feixe de luz ao bater nessa região, ele é refletido, pois tanto o prédio como o muro são materiais opacos. E o feixe de luz que passa paralelo, ele vai conseguir produzir uma sombra. Então, o feixe de luz que passa aqui, ele vai conseguir refletir a luz aqui. Porém, a região que a luz é refletida não produz. Ele vai conseguir produzir a sombra. Então, nós temos um prédio com uma altura H, um muro com 2,5 metros, e o prédio produz uma sombra de 20 metros. E a sombra do muro é 0,75. Aqui tem a formação de um triângulo retângulo, e aqui também tem a formação de um triângulo retângulo. Vamos fazer a relação da altura do prédio pela altura do muro. Altura do prédio pela altura do muro. Relação dessa parte do triângulo com essa parte do triângulo. Igual a sombra do prédio dividido pela sombra do muro. Fizemos relação de triângulos. Relação das partes do triângulo. H é a altura do prédio que a gente quer calcular, dividido por 2,5 igual a 20 dividido por 0,75. 20 é a sombra do prédio e 0,75 é a sombra produzida pelo muro. Fazendo multiplicação cruzada, teremos 0,75 vezes H é igual a 20 vezes 2,5. 20 vezes 2,5 é igual a 50. O 0,75 passamos dividindo. Então, a altura do prédio é 50 dividido por 0,75. A altura do prédio é de 66,7 metros. Primeira atividade feita, tudo bem, pessoal? Agora vamos para a atividade 2. A atividade 2 é relacionada com a câmera escura. Como eu disse na primeira atividade, o feixe de luz ele caminha em linha reta. Então, o feixe de luz que vem da parte da chama da vela, ele vai passar pela câmera escura, pelo orifício, ele vai ser reproduzido nessa parte na câmera escura, no fundo. E essa parte, como a luz caminha em linha reta, vai passar pelo orifício e vai ser produzida acima. A figura produzida dentro da câmera, ela é invertida. Então, calcule a altura da imagem formada na parede oposta ao orifício. Então, nós temos a vela que ela produz uma imagem no fundo da câmera. Aqui nós temos um triângulo, formação de um triângulo dentro da câmera, e para o lado de fora nós também temos um triângulo. Vamos fazer semelhança das partes do triângulo. Esse lado está para esse lado, então 80 está para H, ou a altura do objeto está para a altura da imagem, 80 é a altura do objeto, a altura da imagem é H que nós queremos calcular, igual a distância do objeto à câmera, 300 centímetros, dividida por 30, que é o tamanho da câmera. Então, nós temos 80 dividido por H igual a 300 dividido por 30. O nosso objetivo é achar o H, que é o tamanho da imagem. 300 por 30 dá 10, fica 80 dividido por H igual a 10. Passando o H para cá, multiplicando 10, depois passando 10 dividindo, nós teremos 80 dividido por 10 é igual a H, que é a altura da imagem. A altura da imagem vai ser 80 dividido por 10, que dá 8. Então, a altura da imagem é 8 centímetros. A câmera escura, o mesmo princípio de funcionamento da câmera é o mesmo princípio de funcionamento dos nossos olhos. Por quê? Os nossos olhos, o feixe de luz que vem do objeto chega nos nossos olhos, só que quando a gente observa ele também está invertido. Só que o nosso cérebro que corrige esse objeto. Corrige as dimensões e também
a posição desse objeto, mas o que nós enxergamos também está de ponta cabeça. Os nossos olhos enxergam. O objeto está de ponta cabeça, está invertido. O exercício 3. O exercício 3, nós temos uma fonte de luz também, que ela produz feixes paralelos, sempre caminha em linha reta, e ele vai bater nesse anteparo. Os feixes que batem são refletidos. E do outro lado é formado a sombra. Vamos ao exercício. Uma fonte luminosa puntiforme, ou seja, pontual, ilumina um disco metálico de raio 10 centímetros. A fonte e o centro do disco estão alinhados com uma parede. Então eu tenho o feixe, uma fonte de luz, eu tenho o objeto e tenho a sombra. Todos estão alinhados. A distância entre a fonte e o disco é de 30 e a distância do disco à parede é de 60. Calcule o raio da sombra do disco projetado na parede. Então, ele quer o raio da sombra projetada. Então, ele quer esse raio, que é o valor do R. O nosso objetivo é sempre fazer semelhanças de triângulos aqui. Se vocês puderem observar, nós temos a formação de um triângulo aqui. E nós temos uma formação de um triângulo menor aqui. Ou uma figura geométrica menor. Então, vamos fazer a relação dessas figuras. Eu tenho o raio da sombra e o raio do disco. Então, o raio do disco está para o raio da sombra, semelhança das duas partes. E a distância, e do outro lado, o que a gente vai adicionar? A distância do disco à fonte dividido pela distância da sombra à fonte. Então, nós temos relação desse triângulo ou dessa figura maior, que é o raio e a distância, que é 90, e nós temos semelhança dessa parte dessa figura, que é o raio do disco dividido e relacionado com a distância. Então, podemos fazer a relação raio do disco dividido pelo raio da sombra, o que a gente quer calcular, igual a distância do disco à fonte dividido pela distância da fonte à sombra. 10 é o disco do raio, o raio do disco. 10 dividido por R igual a 30 por 90. 30 é a distância do objeto à fonte. E por que a gente não pega 60, que é a distância do raio ao disco? Porque da sombra ao disco. Por que a gente não pega 60, que é a distância da sombra ao disco? Nós temos que pegar o valor da figura total. Nós estamos relacionando essa parte, e não daqui até aqui, mas sim daqui até a fonte de luz. Então, nós temos 10 dividido por R igual a 30 dividido por 90. Fazendo multiplicação cruzada, 90 vezes 10 dá 900. Igual a 30 vezes o raio. 10 vezes 90 dá 900. O 30 passamos dividindo. Então, o raio da sombra vai ser 900 dividido por 30. O raio da sombra projetada é de 30 centímetros. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido. E façam os próximos exercícios.